finalmente o Vasco contrata um treinador. Sim. Demorou muito mais tempo do que deveria. Vamos fazer um exercício aqui. Se o Vasco tivesse, de repente, demitido o Barbieri depois do jogo contra o Flamengo, tivesse contratado um treinador, o interino era contra o Inter, tivesse contratado um treinador pro jogo contra o Goiás, mesmo perdendo o jogo, de repente o Vasco teria torcida ao seu lado, não precisaria jogar com portões fechados e não passaria tanto tempo com um treinador interino que claramente não estava preparado para um desafio de tamanha responsabilidade. Então o Vasco demorou muito para chegar a essa conclusão e para acertar com o técnico. Não dá para mudar o passado, não dá para ficar aqui chorando que já passou. Dá para tomar uma atitude enquanto ainda é tempo. O Vasco ainda tem condições de não cair. E por isso traz um treinador extremamente experiente. Eu, sinceramente, Cantarelli, tenho minhas dúvidas. Primeiro porque o elenco continua muito fraco, né? E os reforços não estão empolgando tanto. E segundo, que quando você traz um treinador de fora, o Ramon tava disputando o Mundial de Clubes, né? No começo do ano. Ele era o técnico do Al Hilal. Era o técnico do Al Hilal que venceu o Flamengo, né? Quando você traz um treinador de fora, ele precisa de um tempo para se adaptar. E a galera que atualmente está no Vasco não faz um bom trabalho. Porque quando você vai, por exemplo, no Lyon e traz o Cláudio Caçapa para assumir interinamente o Botafogo, você tem um ambiente extremamente favorável, né? Muito mais fácil você exercer as suas capacidades de liderança, de treinamentos, enfim, tudo que um técnico precisa. No caso do Vasco, cara, ele vai pegar um cenário de terra arrasada e um time que tem muitas dificuldades técnicas e emocionais. E aí vem um cara de fora, um cara que fala outro idioma, um cara que talvez não esteja acompanhando, muito provavelmente não esteja acompanhando o futebol brasileiro de perto. Talvez ele não tenha nem noção do desafio que ele tem pela frente. Então, na minha visão, é uma contratação arriscada. Claro que é um treinador muito mais capacitado, com um currículo muito melhor do que todos que foram especulados. Mas é um risco que o Vasco corre. Talvez um risco que o Vasco realmente tem que correr. Essa é a parada, a opinião do Vitor Costa aqui no som da Transamérica. Ramon Dias é o novo técnico do Vasco, treinador. Treinou a seleção paraguaia, não foi isso? Ou não? Vou olhar aqui, vou passar pra galera que não conhece Plate. O currículo recente do Ramon Dias. Porque assim, o Breno já falou basicamente sobre os últimos trabalhos dele, né? Mas ele ficou 3 anos à frente da seleção paraguaia, já treinou River Plate por inúmeras temporadas, né? De 96 a 2002. É um cara que tem um baita de um currículo, né? Não dá pra gente negar isso. Mas a experiência recente no futebol brasileiro foi uma experiência traumática. Ele deixou o Botafogo sem sequer ficar à frente do time na beira do gramado, né? Por conta de uma condição clínica, né? Ele não estava podendo ficar à frente do time e o filho dele, Emiliano Dias, era quem tomava as decisões.